um mesmo livro ele pode ser lido várias vezes com interpretações diferentes. E sempre terá interpretações diferentes, porque a gente vive momentos diferentes. A informação, quando ela é capturada, quando há o entendimento, ela desenvolve a informação, esse entendimento, ele desenvolve um processo compatível com a questão temporal, ou seja, o momento que você está vivendo. Então você vai apreender aquela leitura, aquele filme que você assistiu, aquela conversa que você teve, você vai fazer um paralelo de acordo com o momento que você está vivendo. Por isso, muitas coisas que eram interessantes tornam-se desinteressantes e muitas coisas que eram desinteressantes viram interessantes. Tudo isso é resultado realmente dessa sincronia ou essa falta de sincronia entre aquilo que você está consumindo e aquilo que você está vivendo. Essa questão da gente não perder os nossos objetivos, não se deixar levar por fatores externos que nos tirem daquilo que a gente acredita. Eu tenho outros vídeos que eu falo da minha paixão pelo tênis, né, como esporte que nos ajuda muito em termos de disciplina, nos ajuda muito em termos de tática, nos ajuda muito em termos de inteligência, nos ajuda muito em diversos termos, não é? Na questão relação pessoal, social, não é? A questão da ética, da moral, enfim, uma série de virtudes podem ser desenvolvidas, treinadas e aperfeiçoadas por meio de um esporte simples, o tênis. Simples no sentido de que está ali disponível para quem pode, né? Claro que é um esporte um pouco caro, é um esporte também que tem algumas regras que para muita gente são complicadas, mas na medida em que você vai se habituando, você vai compreendendo que não é tão difícil assim. Eu li um livro que chama O Jogo Interior do Tênis, que fala especificamente do quê? De um conflito, de um embate entre o ego 1 e o ego 2. O ego 1 é o cérebro, é o pensamento, é a inteligência, e o ego 2 é a execução. Então, no tênis, há uma questão muito importante, que é você não permitir com que o ego 1 se sobreponha ao ego 2. O ego 1, como eu disse, ele é a inteligência, ele é o como fazer, e o ego 2 é o fazer. Durante uma partida de tênis, você não pode permitir que o ego 1 esteja presente, porque é ele que vai fazer você errar. Ele vai fazer você errar e também vai fazer você descontrolar, se desequilibrar, perder a confiança. Não é? Na medida em que eu faço um determinado movimento e erro, o ego 1 vai ficar na minha cabeça martelando. Não era assim que você tinha que fazer, você é incompetente, você é ineficiente, você não prestou atenção, você tem que fazer assim, assado, etc, etc. O que isso faz? Isso faz com que você iniba a execução natural. Muitas vezes na vida a gente deixa, ou quase sempre a gente deixa, o ego 1 se sobrepor. Então a gente deixa de tomar decisões, deixa de fazer coisas porque fica pensando demais. Não que pensar não seja importante, ao contrário, talvez seja a parte mais importante do processo. No entanto, tem hora de pensar, né? Na dinâmica de vida, no dia a dia, nós precisamos executar. A sabedoria, o como fazer já está embutido em nós. A gente tem que deixar isso fluir. Então, voltando para a analogia do tênis, no momento de um saque, por exemplo, se eu for ficar raciocinando logicamente todos os movimentos, como é que eu tenho que jogar a bolinha, né, que tecnicamente chama fazer o toss, que é o arremesso, como é que eu tenho que posicionar as duas pernas, como é que eu tenho que manter
a altura da minha raquete, como é que eu tenho que segurar a raquete, em que momento eu tenho que fazer o movimento, o looping, né? Que vai me ajudar a encontrar a bolinha lá no alto, qual a altura da bolinha, como é que eu me projeto, onde que eu caio e após bater na bola, o que que eu faço? Tudo isso é um raciocínio lógico, tudo isso é um itinerário, um roteiro, mas tudo isso, quem detém isso aí é o ego 1. Se durante o jogo você ficar preso a esse ego 1, a esse pensamento, a hora que você for executar, naturalmente vai acontecer um choque. A execução vai se sentir pressionada pelo planejamento, pelo pensamento e a coisa não vai se desenvolver. A mensagem é: faça, execute. Acredite que aquilo que você já pensou, aquilo que você já planejou, já está embutido no seu movimento. Basta executar. Se você pensa demais na hora de executar, você precisa ficar atento a alguma questão de insegurança. Talvez você não tenha feito o planejamento adequado. Talvez você ainda não esteja convicto daquela sua decisão. E por esse motivo, na hora da execução, existem esses momentos de vulnerabilidade, esses momentos de incerteza, de falta de confiança e, como consequência disso, é um campo, é um território fértil para o conflito entre o pensamento e a ação. É o conflito, o confronto do ego 1 e do ego 2. Estou falando de tênis, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, isso está presente em todos os momentos. Nós vivemos aí nos últimos tempos momentos, situações de extrema transformação na vida das pessoas. Se a gente for puxar um pouco mais para trás, né, se a gente for remontar a uma década, 2 décadas, a gente tem uma série aí de transformações socioeconômicas. Se a gente for para o campo da comunicação, basta olhar o verdadeiro fenômeno que as redes sociais trouxeram ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. É um processo de profunda ressignificação do eu, né? Como é que eu me coloco no mundo, se eu me posiciono, se eu não me posiciono, uso, não uso, como é que eu me exponho, será que eu tenho coragem de fazer um post? Será que eu tenho que responder determinada mensagem? Como é que eu tenho que escrever? Como é que eu tenho que gravar? Como é que eu tenho que estar? O que que eu tenho que gravar? O que que eu tenho que postar? Enfim, as redes sociais, ela meio que recoloca o sujeito na sociedade, ou convida o sujeito a refletir sobre o seu reposicionamento na sociedade. Se ele não pensar sobre isso, ele fica para trás. Não se trata, obviamente, de uma imposição que ele obrigatoriamente tenha que se inserir nesse novo contexto usando as redes sociais. Não, é uma questão de escolha, mas é importante ele refletir sobre o custo-benefício, sobre os efeitos dessa inserção, dessa participação ou dessa ausência, né? Se a ausência dele não vai impactar em nada que lhe prejudique do ponto de vista psicológico, do ponto de vista patrimonial, financeiro, ok. Agora, se esse novo contexto da comunicação, a partir dessa relação com as redes sociais, pode influir no sucesso, no fracasso, na tristeza, na felicidade, na realização, no insucesso, ele precisa refletir sobre isso. Então, a gente está falando aí de um tempo um pouco mais para trás, que é a questão das redes sociais, que, na minha opinião, combinado a uma série de outras inovações tecnológicas, como o crescimento do stream, a questão dos podcasts, enfim, todas as novidades do mundo da comunicação baseadas em suportes tecnológicos muito avançados e extremamente disruptores, né, capazes aí de promover mudanças significativas e profundas no comportamento do ser humano, a gente parte disso para um outro momento
que é o que eu queria falar das mudanças ocasionadas pela pandemia, né? Mais objetivamente aqui no Brasil. A pandemia, sem dúvida, trouxe uma nova configuração no lifestyle, na forma de se viver, na forma de se trabalhar e vem gerando aí hoje, na minha visão, no meu entendimento, muitos conflitos de entendimento, não é? Muita gente que vivia a pré-Covid num modo estável, tinha lá o seu trabalho, saía para trabalhar, determinado horário, voltava para casa, enfim, todas as tarefas ordenadas, os horários, o trânsito, os meios de consumo, as horas de entrega, enfim, já existia um ordenamento no seu processo produtivo, processo intelectual. Com a pandemia, grande parte das pessoas, não é, dentro aqui do público que a gente está acostumado a conversar no nosso canal, no canal do YouTube ou no Instagram, grande parte dessas pessoas passaram a trabalhar home office. A pandemia torna-se um fenômeno menos agudo. Com as vacinas, as pessoas começam a retomar a sua vida tradicional, começam a voltar ao convívio social de forma mais ampla, porém existe aí um desentendimento, um descompasso entre o que era antes e o que se propõe daqui para frente em termos profissionais, em termos de carreira. Você não pode deixar de fazer por causa da sua insegurança, por causa da sua incerteza. Lembre-se que o conhecimento, lembre-se que o seu desejo, que o seu objetivo, ele está embutido já em você. Isso não se desestrutura de uma hora para outra. Para você desestruturar um pensamento, para você desestruturar um plano de vida, são precisas muitas recorrências diferentes daquilo que você havia prescrito para a sua jornada, para o seu itinerário. O importante é que você não permita que fatores externos lhe tirem do caminho. Muitas vezes existem alguns ruídos, algumas tempestades, alguns temporais, algumas instabilidades que tornam o seu caminho um pouco mais acidental. Você sente um tremor diferente. Você sente que perdeu um pouco do controle do carro, o controle ali da bicicleta, sabe? Quando você... eu me lembro às vezes que eu ia para a escola de bicicleta lá pelos meus 11, 12, 13 anos, coisa que hoje é quase impossível, né? Meu filho, imagina, fazer isso com 11 anos, eu não deixaria. Mas eu fazia, né? Lá no passado isso era possível e era muito bom. A gente tinha o trecho que era um trecho estável, o trecho de asfalto, o trecho seguro. Mas tinha o trecho que era um trecho mais desafiante, desafiador. Um trecho com lombadas, um trecho com terra, um trecho com pedrinhas sobre as quais você podia derrapar, trecho com pessoas, enfim. A vida da gente ela é feita de caminhos repletos de alternâncias, não é? Mas a gente nunca pode perder de vista onde a gente quer chegar. Evidentemente, ao longo do caminho, você pode, com planejamento, com pensamento e principalmente com reflexão, né, que é o que vai permitir você cristalizar a sua convicção, com essa reflexão, você de repente pode chegar à conclusão que aquele objetivo, aquele caminho já não é mais o que você deseja e não tem o menor problema. Acho que a grande questão, o grande entrave, o grande desafio é não se perder no seu caminho por causa de pequenas coisas, por causa de pequenos ruídos, por causa de pequenas turbulências.
o universo ele conspira contra, né? Existem muitas pessoas, muitas coisas acontecendo que acabam funcionando como uma espécie de zumbido que fica ali, né? Te incomodando, fica ali te desconcentrando, né? Fica ali te infernizando. E aí é nessa hora que você precisa dar o tapa na mesa e colocar ordem nos seus pensamentos. Quando você é frágil, quando você é vulnerável, quando você não tem um pensamento firme, sólido, você acaba se desviando do seu caminho. É evidente que o ponto número 1 é saber, é ter muito claro para onde você quer ir. Se você tem muito claro para onde você quer ir, você vai saber se o caminho que você está trilhando leva você para onde você quer ir. Se eu não sei para onde eu quero ir, tanto faz o caminho em que estou. Tendo muito claro esse objetivo final, você tem que compreender, admitir e saber administrar a possibilidade de que nessa jornada, nesse itinerário, nesse caminho, sejam preciso às vezes buscar desvios, né? E esses desvios muitas vezes são desvios verdadeiros ou desvios falsos. Os desvios verdadeiros são resultados do quê? Já que eu tenho uma convicção, já que eu tenho um planejamento, um pensamento sólido, eu vou aperfeiçoando esse pensamento e durante a jornada eu vou observando, eu vou aprendendo que existem maneiras mais eficazes ou maneiras mais eficientes ou maneiras mais seguras de atingir o meu objetivo. Diante dessa visão clara a respeito da forma mais adequada de buscar o meu objetivo, eu posso, de repente, desviar o caminho. Não se trata de buscar atalhos, às vezes podem ser atalhos, assim como podem ser trajetórias até mais longas, porém serão trajetórias que eu conscientemente estarei integrando a minha jornada para que ela ocorra da melhor maneira possível. Esses são os desvios verdadeiros. Os desvios falsos são aqueles desvios caracterizados e resultantes exatamente da minha fragilidade, da minha falta de solidez, a minha falta de consistência relativo ao meu objetivo. Ou eu não tenho um objetivo muito bem definido, ou eu não tenho objetivo nenhum, né? Ou eu ainda estou buscando, tateando, tentando encontrar esse objetivo. Então é essa fragilidade que vai abrir espaço para influências, né? Para influenciadores que vão te tirar do caminho, da rota. Esses são os desvios falsos. Para terminar, eu retomo a questão do ego 1 e do ego 2, para que a gente confie no nosso taco, para que a gente sempre olhe no espelho, que a gente converse com a gente, que a gente pergunte para a gente se a gente tem certeza do que está fazendo, se a gente sabe onde quer chegar efetivamente e se a gente está cumprindo a nossa obrigação quanto ao nosso objetivo. Isso é importantíssimo, é uma autodisciplina fundamental, indispensável para o cumprimento da jornada. Eu sempre digo, eu sou um cara que trabalhei muito tempo com comunicação interna nas empresas. Eu posso dizer que a comunicação interna no mundo corporativo pode ser perfeitamente aplicada no mundo pessoal. O maior exercício, na minha visão de vida, é conversar consigo.
não é? Eu conversando comigo, eu me olhando no espelho e perguntando para mim algumas coisas capitais a respeito da minha vida, eu vou encontrar respostas inimagináveis. O problema é que as pessoas não conversam consigo próprio. As pessoas preferem apenas ouvir o externo e não ouvem o interior. Quando eu não ouço o interior, eu estou sendo negligente com esses possíveis conflitos do pensamento e da ação, né? Da inteligência, da emoção com a execução. Se eu converso comigo, se eu me questiono, a gente não precisa ter resposta para tudo, né? Às vezes o não é um sim. Quando eu digo não, eu estou dizendo sim a alguma coisa, ou seja, o não é um sim ao quê? A uma coisa não resolvida. Então, quando eu me questiono, eu tenho a oportunidade de saber onde eu estou firme, onde eu estou mais ou menos frágil, onde eu estou completamente vulnerável. Então, é preciso, a primeira comunicação interna que todas as pessoas precisam fazer é a comunicação interna consigo próprio, não é? É sabatinar a si próprio, é investigar a si próprio, não é? Todo dia pensar, eu sei exatamente para onde eu quero ir, eu estou indo para onde eu quero ir, o que eu fiz hoje de positivo, de colaborativo, o que eu fiz hoje que contribuiu efetivamente com a minha jornada. Fiz. Quanto eu fiz? Essa quantidade, a qualidade, tudo isso tem que ser analisado, não é? Porque senão nós abrimos caminhos para os desvios falsos. Fazendo esse exercício, sendo fiel a esse tipo de comportamento, a esse hábito, a gente consegue criar um alicerce mental que vai nos dar segurança, vai nos dar norte permanente, 24 horas por dia, em torno de tudo aquilo que você faz. Às vezes, cometemos alguns escorregões, não é? É uma balada, bebida, atraso de alguma coisa, de alguma entrega, enfim. Mas se você tem esse alicerce mental, se você está monitorando, se você está mensurando os seus passos, se você está observando, cuidando da sua jornada, você consegue avaliar tranquilamente o impacto daquele seu escorregão. Se há uma necessidade de fazer um reparo imediato, se há uma necessidade de fazer uma retificação urgente, aguda, intensiva, ou se vira a página. Isso é irrelevante diante do todo. Mas se eu não sei o todo, como é que eu posso avaliar aquela coisa pequena, aquele detalhe? Então, fundamental é a gente pensar nessa relação entre a emoção e a razão, emoção e razão conjugadas em conflito com a ação, com a execução. Busque, trabalhe intensamente na concretude, na construção do seu pensamento, do seu objetivo. Feito isso, e admitindo que ele é permeável, que ele é sujeito às alterações, sempre será e precisa ser, porque nada é definitivo, mas você sempre terá um ponto de equilíbrio em torno desse seu objetivo final. Tendo isso concreto, não se preocupe, é só fazer. É fazer, prazer. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima. Eu não posso beber hoje
porque eu tenho que trabalhar amanhã. Ah, eu não posso beber hoje porque eu tô sem dinheiro. Eu não posso beber hoje porque eu bebi muito ontem. Até quando você vai continuar arrumando desculpas para fugir das suas responsabilidades? Faça hoje o que você tem que fazer. Venha para o bar, aproveite a promoção. Estrela Galícia apenas R$5. Venha. Sinuca de graça, dose de cachaça de graça. Levante e faça o que você tem que fazer. Assuma suas responsabilidades.